Fala galera, sejam bem-vindos. Último vídeo que a gente vai fazer sobre a nossa banca de 500 e hoje eu quero trazer aquilo que eu vim falando em alguns dos últimos vídeos sobre como que você deve proceder depois de uma finalização de um mês para você ir aprimorando como que você está fazendo suas operações, você aprimorar seu operacional, ver como que as coisas estão funcionando e é por isso que a gente utiliza essa planilha, não essa, mas qualquer tipo de outra planilha, né? Mas a questão de você anotar tudo que você fez durante o mês. Então, nessa aula aqui, eu vou querer ensinar vocês e mostrar como é que a gente faz essa análise de tudo que está acontecendo. Porque, ó, a gente tem a banca nossa aqui, beleza? E aqui tá as nossas entradas do mês inteiro de junho que a gente fez, tá? E aí você pode perceber que a primeira coisa que a gente vai ver é que, assim, vamos, antes de entrar no assunto, né? Vocês devem ter percebido que algumas coisinhas ali durante as operações, talvez você aí não teria feito a entrada que eu fiz. O que que eu quero dizer com isso? Vamos direto ao assunto. A gente está com um operacional aqui muito simples, tá? Um operacional simples, cru, bem cru, como eu disse para vocês em alguns vídeos. E quando eu digo cru, é que você não tem nem muitos filtros, nem muitos gatilhos. Você simplesmente tem uma coisa que qualquer um que pesquise na internet consegue ver. Inclusive, eu tenho vídeos que explicam sobre isso, sobre o que que é o suporte e resistência. Então, basicamente, você está utilizando só isso para fazer as suas entradas. Sabendo disso, é claro que não é um operacional que, sendo bem sincero agora, se eu estivesse operando, eu operaria só com ele. Eu aprimoraria ele. Por quê? Porque a base dele é muito boa. Você utilizar tempos maiores para retração, você utilizar as concavidades, a questão de toques e tudo mais, mas ele não está tão ajustado, digamos assim, que é isso que você deveria fazer após você finalizar um mês de operações, porque vocês vão ver que a gente consegue melhorar. Eu tive operações ali que, com o conhecimento que eu tenho, isso eu até falei para algumas pessoas aí que me conhecem de fora aqui da internet, me conhecem pessoalmente, que tinha entradas ali que eu não faria. Algumas eu tinha certeza, assim, que, cara, não vou fazer porque isso aqui vai dar loss. E algumas outras, mesmo que dê o gain, eu não faria para não arriscar, porque não fazia muito sentido para mim. Só que a ideia que eu quero mostrar para vocês com toda essa sequência aqui é eu te mostrar que, primeiro, esse negócio de quebrar banca não existe, tá? Se você quebra a banca é porque você não tem conhecimento ou não tem disciplina para fazer o que deve ser feito, tá? Mas ficar por aí quebrando banca, dizendo que o problema é no operacional, coisa do tipo, cara, eu tô com um operacional muito simples aqui que eu trouxe para vocês e a gente não quebrou. A gente saiu positivo, pouca coisa, mas eu vou levar como se fosse um 0 a 0. E aí a gente vai tirar proveito de todo esse mês agora para a gente fazer as nossas análises, não análise de mercado, mas análise de como que a gente deve se portar, aprendendo com um mês que a gente ficou fazendo esses testes. Porque uma coisa é fato, galera. O certo é certo. Não existe uma mentira mais ou menos ou uma mentirinha. Se eu tivesse fazendo uma coisa que é de mentira, isso aqui teria dado muito errado. E vocês devem ter visto que os meus vídeos são muito chucros, digamos assim, muito rústico, digamos. Por quê? Porque, primeiro, eu também não sei fazer edições de vídeo muito boas e tudo mais. Mas eu quero mostrar para vocês que, sem edição nenhuma, é simplesmente eu abrindo o gráfico, indo operar, fazendo o que deve ser feito todos os dias. Eu consegui manter a minha banca, desculpa. Manter não, até fazer um lucrinho ali, que se você pegasse em porcentagem e tivesse uma banca maior, você teria um lucro bem bacana. Beleza, pessoal? Então, sem mais enrolações, o que eu queria dizer era isso. Vamos agora para os dados mesmo, mas só para mostrar para vocês que, primeiro, é um operacional simples, que você pode utilizar, se você quiser, você aperfeiçoa ou não, enfim, se você gostou, teve gente que teve mais resultado do que eu utilizando esse operacional, porque eu operava em outros horários também, enfim, você que escolhe, mas a questão de toda é mostrar para vocês que você sempre consegue ajustar ele, beleza? Então vamos fazer agora as nossas análises aqui para mostrar o que eu estou querendo dizer. Primeiro, a gente consegue perceber aqui, na verdade vamos direto para o relatório,
que tem uma coisa que vocês já devem ter percebido de cara que a gente precisa melhorar nas condições do trader que eu me coloquei nesse caso. O que eu me coloquei ali? Eu não ficava mais do que 1 hora operando. Em alguns dias, alguns poucos dias, eu fiquei no máximo 2 horas, certo? Ou seja, se eu tô com um operacional de M15 e eu vou ficar só 1 hora operando, eu tenho 4 velas apenas para fazer toda a minha meta. 4 velas, porque se junta 15, 30, 45, 60 minutos, 1 hora. Então eu teria 4 velas para ser trabalhado. Dito isso, não é novidade, não é de se esperar uma coisa diferente, que a gente não teve nenhum dia que a gente conseguiu bater a meta fechado. A gente sempre ficava ali no meio do caminho, porque a maioria esperava alguma oportunidade, não vinha na hora que a gente queria, porque a gente já tinha esgotado o nosso tempo. O máximo que já aconteceu é a gente bater o stop gain, o stop loss direto, porque ele só precisa de 2 entradas de loss, certo? Então, enquanto o outro a gente precisa de 4. Então, a primeira coisa que a gente poderia tirar desse relatório aqui, ó, a gente pode ver gain sem stop gain, empate, loss nos últimos segundos, gain e aí sem ser stop também. Aqui, deixa eu ver o que foi nesse. Empate. Aqui, ó. Aqui também, ó. Cadê? Não, acho que é esse aqui mesmo. Gain 66 stop gain. Então, enfim, aqui a gente tem todo o relatório, mas vocês conseguem ver, se vocês assistiram todos os vídeos, que a gente precisa de quê? Primeiro de tudo, ou a gente aumenta o nosso tempo de tela, tempo que a gente vai ficar olhando o gráfico, o que eu não acho interessante, ou a gente muda o nosso gerenciamento para um 2x1 da vida, um gerenciamento que utiliza de menos entradas para a gente fazer a nossa meta. Ao invés da gente precisar, esse aqui a gente estava utilizando o 4x2, certo? A gente precisava de 4 gains para a gente bater a meta. E aí, não deu, porque a gente teria que bater meta em cada vela, né? E aí tinha regiões que estavam longe e tudo mais. Então a gente utilizaria, depois, né, de ter todo esse corpo, digamos assim, de análise aqui que a gente colocou, a gente faria esse lance da gente colocar um gerenciamento com menos entradas, beleza? Outra coisa que a gente poderia colocar, a gente viu que muitos dias que a gente utilizava as regiões intermediárias, ó, lenga-lenga regiões intermediárias, rompimento de regiões intermediárias, não fizemos operação por conta do tempo, enfim, porque a gente tinha essa questão toda das zonas intermediárias, a gente não conseguiu fazer ou as nossas metas, porque a gente não tinha tempo para aguardar as regiões extremas, ou então a gente levava muito loss por rompimento de regiões intermediárias, que é uma coisa muito mais, digamos assim, suscetível a acontecer, já que são regiões que elas estão no meio do caminho ali, elas respeitam, depois rompe, aí vira para ser a bipolaridade do suporte e resistência, aí rompe de novo e aí vira, e, enfim, fica nessa brincadeira, né, que é a função das regiões intermediárias, e a gente não tem nenhum filtro para regiões intermediárias. Então, isso também seria mais uma coisa que a gente poderia colocar. E outra coisa que eu, pelo menos, dei uma olhada assim, por cima, que a gente poderia retirar disso aqui, é que a gente teve alguns dias, quando a gente vai olhar aqui, ó, que a gente utilizou o pullback para as nossas entradas, certo? E aí a gente utilizava pullback em, ó, regiões de alta microtendência, em mercado lateral, ou seja, sem muito, digamos, como é que eu posso explicar? Sem muito critério. Era simplesmente o pullback. Aquilo que eu falei, né? A ideia desse operacional era ser uma coisa meio crua mesmo. Essa era a ideia. Só que agora que a gente já fez um mês, a gente retira o que a gente consegue aproveitar e insere coisas que a gente consiga melhorar, certo? Então, essas seriam algumas coisas que eu já iria mudar. Como eu falei para vocês, tinha entradas ali para mim que, com o conhecimento que eu tenho, eu não faria. Eu acharia bem mais interessante fazer um filtro, algo do tipo por cima. Mas isso é coisa que você só vai pegar com o tempo. E você precisa, por isso, ter um relatório de trading preenchido. Então, agora que você sabe como é que você faz a conclusão, digamos assim, do seu mês,
como você faz para chegar no próximo mês, o que que seria interessante? Naquele nosso operacional, você pega e aí, primeiro, muda o gerenciamento. Esse é o principal, acho que não precisa nem uma pessoa ser um gênio para perceber que, cara, a gente não conseguiu bater um dia de meta, o gerenciamento não está batendo com o tempo que a gente tem. Ou você fica mais tempo na tela, que é uma coisa que você sabe que eu não gosto. Eu sou uma pessoa que prefiro bem mais diminuir o gerenciamento, fazer menos entradas do que ficar fazendo um monte de entrada, sabe? E a outra coisa é a gente colocar alguns filtros para determinadas ações, como por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com regiões intermediárias, quando a gente estiver trabalhando em mercados que não estão laterais, ou só mercado lateral eu opero com pullback, enfim, todas essas coisas. Então, isso aqui é o que eu queria trazer para vocês. A gente fechou o mês ali com 2,6%, uma coisinha bem básica, bem baixinho, foi o que? Uns R$ 20? O que foi? Cadê aqui, ó? R$ 13 de lucro. Então, né, no geral, é um lucro ok, mas nada muito extrapolante, mas justamente para mostrar para vocês o principal, que é o quê? Se você faz o que deve ser feito, embora o cenário seja horrível ou ruim, que esse aqui para mim foi um cenário ruim, porque a gente tinha um operacional meio cru. A gente consegue, mesmo assim, fazendo o que deve ser feito, não fugindo de gerenciamento nem nada, você pelo menos não quebra a banca, tá? Pelo menos isso. Agora, se você vai ter lucro, isso aí vai depender de como que você está se portando, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa saga. Eu fiz ela principalmente para mostrar esse lado para vocês. E, cara, chega de quebrar a banca, sabe? Cara, dá um passo na frente, leva isso aqui para o profissional. Isso aqui é uma coisa que, claro, são valores bem mais simples, menores, mas se você está com dificuldade, utiliza valores menores para você ter a certeza de que isso aqui dá certo. Ah, não, Daniel, vou começar a fazer isso aqui. Vi teus vídeos lá, eu tava meio desanimado, mas eu vou tentar um mês seguir a risca, todo dia, que nem eu fiz aqui durante esse mês inteiro. Fazer o que deve ser feito. E ao final do mês, se não der certo, eu desisto de vez. Agora, se der, beleza. Eu percebo que o problema está dentro de mim, não está no mercado. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo ou quiser alguma ajuda nos operacionais, recomendo vocês utilizarem lá a minha caixinha de perguntas no Instagram, ou me mandar uma pergunta mesmo no direct. No Instagram eu sou mais ativo do que aqui no YouTube por enquanto, beleza? E aí a gente vai conversando para a gente trocar algumas informações e eu ver como é que eu consigo aprimorar as coisas para vocês também, beleza? Então, era isso, essa saga, finalizamos, ó, como é uma coisa bonita, você vê aqui, ó, tudo encaixadinho, preenchidinho, né, velho? Mas enfim, tamo junto, galera, aquele abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.